Hoje nós estamos na unidade 2 e nesta unidade 2 nós vamos trabalhar apologética, cosmovisões, pressupostos e caracterização dos falsos profetas e desafios. Caracterização dos falsos profetas e desafios. Apologética, cosmovisões, pressupostos e caracterização dos falsos profetas e desafios. Caracterização dos falsos profetas e desafios. Tem um pessoal de discussão. Alguém aqui não... Hoje nós vamos trabalhar a unidade 2, como está projetado aqui, são as cosmovisões, pressupostos, caracterização dos falsos profetas e desafios. O que seria a cosmovisão? A visão do contexto geral, que a gente chama de visão de mundo, né? Cosmos, mundo. E não o sistema mundano, mas o mundo habitado, essa terra que o Senhor criou. A visão que nós temos é deste globo, deste mundo e tudo que circula ou que está envolvendo ele. E o que seriam os pressupostos? É aquilo que vem antes, uma pressuposição, parte desta premissa. Por exemplo, quando nós vamos estudar a Bíblia, quando nós vamos estudar qualquer assunto relacionado às Escrituras, ou inclusive a própria Escritura, eu preciso partir de dois pressupostos iniciais, sem os quais eu não vou construir a minha relação e o meu aprendizado com a palavra de Deus. Os dois pressupostos iniciais são: eu preciso crer que Deus existe. Pronto. Este é um pressuposto inicial. Crer na existência de Deus. O segundo pressuposto é, além dele existir, dele ser essa pessoa viva, eterna, eu preciso compreender que ele se revela por meio da sua palavra. São os dois pressupostos iniciais: crer que Deus existe e que se revela por meio da sua palavra. Essa é a pressuposição inicial, tá? Os pressupostos iniciais. Então, no capítulo 1, a apologética e as cosmovisões opostas à fé cristã. A apologética e as cosmovisões opostas à fé cristã. Significa, então, já que, como o título já sugere, aquilo que se opõe, uma visão de mundo completamente contrária à visão de mundo que a igreja deve ter, que nós, enquanto cristãos, devemos ter. Dentro dessa realidade do conceito de mundo, o conceito do que nós temos, a forma como nós percebemos a respeito das religiões, a respeito da religião e a respeito da nossa visão de mundo, primeiro eu preciso ter referenciais. Preciso construir os meus referenciais. Como é que eu sei o que é certo e eu sei o que é errado? A partir dos referenciais. Quando eu não tenho nenhum referencial, então para mim pode ser tudo certo ou para mim pode ser tudo errado. Porque o que diz que eu estou errado é pelo referencial do que é certo. E o que diz que eu estou certo é pelo referencial de que eu estou fazendo algo que é contrário ao que é errado. Então, dentro dessa construção da nossa visão de mundo, nós precisamos compreender que, primeiro, o que é que eu preciso construir? O meu referencial. O meu referencial. E esse meu referencial será construído de acordo com o meio onde estou envolvido, de acordo com os costumes, com a cultura pela qual estou inserida. O homem no Jardim da Inocência não tinha um referencial do que era mal. Ele apenas possui o referencial do bem. O referencial do mal surge quando? Quando lá no próprio Jardim da Inocência tinha lá a possibilidade do pecado. Tinha um fruto, esse fruto tinha uma determinação para que não comesse. E que se houvesse o alimento por parte deles em relação àquele fruto, isso geraria o quê? Uma similaridade deles para com Deus. Em qual aspecto? Conhecendo o bem e o mal. Então, se eles não comessem, nunca teriam um referencial
porque sempre estariam fazendo e praticando o que é certo. Se continuassem, os referenciais deles era apenas um, o referencial deles único, que é o referencial da obediência. Quebrando esse referencial, então eles criam agora, eu errei. O que diz que estou certo ou que estou errado? É o referencial. Se eu não tenho referencial em uma via, eu não sei se ela é mão ou se ela é contramão. Quando existe uma placa dizendo proibido ir, eu tenho referencial. E esse referencial está me dizendo que eu não posso prosseguir. Do contrário, eu sem construir os meus referenciais, qualquer coisa para mim serve. Significa que se eu não tenho referencial de caminho, qualquer um caminho serve. Se eu não tenho referencial de religião, qualquer religião para mim serve. Se eu não tenho referencial da divindade, qualquer divindade para mim serve. Então eu preciso o quê? Construir os meus referenciais. E quando os referenciais que eu construí são errados à luz da Escritura, até então eu vou andando crente que estou certo, até me deparar com as Escrituras. Quando eu me deparo com as Escrituras, elas vão dizer, você está certo? Continue. Ou você está completamente equivocado, pare. Em outras palavras, converta-se. Ou em outras palavras, mude de direção. Então, dentro desses conceitos de divindade, nós temos aí alguns grupos. Eu poderia separar aqui o monoteísmo, o politeísmo, o teísmo, o enoteísmo e o panteísmo. São referenciais de grupos religiosos que vão construindo as suas propostas, as suas cosmovisões a partir daqui. Monoteísmo, todo mundo sabe o que significa. A crença em um único Deus. O politeísmo, todos nós sabemos, é a crença em vários deuses. O teísmo, todos nós sabemos, é a crença em um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que são, ao mesmo tempo, três. Uma unidade composta, Deus no sentido plural, Elohim, e não Eloá, Deus no sentido singular. Então, todas as vezes que a Bíblia aparece o nome Deus no Antigo Testamento, nós temos Elohim, que significa Deus, no plural. O enoteísmo já é algo mais distante da nossa realidade, porque quase não ouvimos falar. O que é o enoteísmo? Enoteísmo é a crença de que há um Deus e que os demais deuses são hierarquicamente inferiores a esse Deus. Os outros deuses são hierarquicamente inferiores a este Deus. Isso é o enoteísmo. Existe um Deus que manda nos outros demais deuses. O que não deixa, de certa forma, de ser um politeísmo, mas um politeísmo hierarquizado, vamos dizer assim, onde tem um que manda e os demais que obedecem. O outro é o panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. É a redução da divindade a uma mera metamorfose da borboleta. Na realidade, Deus, ele passa a ser tudo e tudo passa a ser Deus. Inclusive, você é Deus. Se tudo é Deus e Deus é tudo, inclusive, você se torna o próprio Deus. E o deísmo, que acredita piamente que Deus criou o homem, inclusive todas as coisas que há, mas esse Deus que criou o homem, ele largou a humanidade para lá. Em outras palavras, trocando por miúdos, Deus criou o homem e disse, se vire, eu não estou nem aí para vocês. Só que dentro do deísmo maximiza a transcendência de Deus, ou seja, coloca Deus extremamente distante, separado da sua criatura. Só que dentro da transcendência de Deus estão a eternidade, infinitude, imarcessibilidade e imanência. Dentro da imanência está a inseparabilidade de Deus para com a criatura, ou seja, Deus criou o homem e Deus está realmente sobre tudo e sobre todos. Na sua soberania ele está muito acima de nós, mas no seu caráter ele está relacionando-se conosco por meio da sua imanência. A imanência de Deus é a inseparabilidade dele para com a sua criatura. Portanto, nós não somos deístas, não somos panteístas, não somos enoteístas, nem politeístas, nem tampouco monoteístas. Nós seguimos uma linha teísta. Acreditamos no Pai, Filho e Espírito Santo.
Dentro dessa linha teísta, nós vamos construir agora a nossa cosmovisão, a nossa forma de perceber as situações que nos cercam. Aí nós vamos começar pelo pluralismo. O pluralismo aí está dentro do nosso conteúdo. Vamos começar pelo pluralismo, página 59, tá? Pluralismo religioso. O que vem a ser esse pluralismo religioso? O que é essa pluralidade? O que seria isso? Lá. Pluralismo. Tudo é verdade. A pluralidade de religião, sendo que todas são verdadeiras.